Legal. Estão visualizando aí? Boa noite. Boa noite, pastor. Tá Boa visualizando, noite. né, Boa irmão? Então, beleza. Vamos juntos. Aí hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o Espírito Santo, tá bom? Para algumas dúvidas, mas o mais importante é olhar para a Bíblia e, por meio das Escrituras, conhecer um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo e como que ele atua, ok? E como vocês já sabem, né, a gente já está acostumado aqui com o ambiente da classe. Se você tiver alguma pergunta, alguma consideração, eu, como não consigo visualizar todo mundo durante a apresentação, então eu preciso que você pode abrir o áudio, pode me interromper, tá bom? Me chama aí que eu te dou a palavra, ok? Então vamos lá. Quero começar aqui fazendo uma pergunta, né? Você não precisa me responder aí com voz audível, mas pode já ir pensando aí nessas afirmativas aqui, qual seria verdadeiro, qual seria falso em relação ao Espírito Santo. Primeira afirmação é que o Espírito Santo é o próprio Deus que nos guia em toda a verdade e nos ajuda a lembrar de todos os ensinamentos bíblicos. É verdade ou é mentira? Isso é verdadeiro ou falso em relação ao Espírito Santo? Segunda afirmação: o Espírito Santo, ele é uma energia que nos motiva a fazer o bem. Isso é verdade ou mentira? Vai pensando aí. No final da aula a gente volta, né? Não nesse domingo, mas no outro, serão 2 aulas sobre o Espírito Santo. A gente traz esse quadro de novo aí para ver o que a Bíblia nos responde em relação a isso. Mas é bom que você já tenha um conceito. Vamos ver se depois, no final, seu conceito bate com aquilo que é bíblico ou não. Terceira afirmação: o Espírito Santo, ele é quem convence a humanidade do pecado e da necessidade de salvação. Verdadeiro ou falso? E quarta afirmação: o Espírito Santo nada mais é do que o sopro da vida que há nos seres humanos. Verdade ou mentira? Né? Vai pensando sobre isso e a gente vai começar já olhando para as Escrituras e no decorrer, né, ou no discorrer da aula, nossa intenção é responder essas perguntas aqui, deixar isso aqui claro, entre outras verdades sobre o Espírito Santo. Vamos lá. Gostaria que alguém pudesse ler para nós aí esse slide? Eu leio aqui, pastor. Pode ler, Nicolas. Você nunca estará sozinho. Jesus prometeu enviar seu Espírito Santo para acompanhar você todos os dias da sua vida, guiando você em toda a verdade. Ele não é uma força ou energia, mas a terceira pessoa da Trindade. Obrigado. Então, vocês percebem aí, gente, que já fica claro para nós que o Espírito Santo não é, como alguns pensam, uma força, uma energia. Ele é uma pessoa, tá bom? E outra coisa interessante, vocês lembram das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de subir aos céus? Está lá em Mateus, né, 28, 18 a 20, né? Ele disse assim, que toda a autoridade tinha sido dada para ele no céu e na terra, e aí ele falou para os discípulos: então vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E aí ele termina dizendo assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembram dessas palavras de Jesus? E aí, logo depois disso, Jesus ele sobe aos céus e não voltou mais. Um dia ele vai voltar. Mas aí fica aquela pergunta: como lidar com a afirmação de Jesus que dizia que ele estaria com os discípulos todos os dias, se em alguns instantes depois ele foi embora? Então Jesus mentiu quando ele falou: estarei convosco todos os dias? Ele está conosco todos os dias? Como? Esteve com eles todos os dias? Como? Como é que eu provo que Jesus não mentiu? Porque fica essa questão. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. E a resposta a essa pergunta está exatamente na chegada do Espírito Santo. Parece meio estranho, mas isso ressalta a verdade de que Jesus é Deus, assim como o Espírito Santo também é Deus, como Deus Pai. Eles são três em uma só pessoa. Então, Jesus está conosco todos os dias por meio da presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus em nós. É óbvio que Jesus, como pessoa, como ser humano encarnado,
não poderia, né, uma vez tendo subido aos céus, estar dentro de nós como pessoa. Aliás, essa é uma trava que tem na cabecinha das crianças, né? Que é um cuidado que nós temos que tomar quando ensinamos as crianças sobre aceitar Jesus, né? Porque as professoras, elas costumam dizer assim, aceita Jesus ou creia em Jesus e Jesus quer vir morar no seu coração. Aí um dia uma criança perguntou, mas tia, como é que Jesus vai morar no meu coração? Ele cabe aqui? Né? E as crianças, elas pensam nesse sentido literal mesmo. Como é que uma pessoa, Jesus, vai entrar numa outra pessoa? Eu nunca vi isso acontecer. Então, é óbvio, né, que nós falamos isso, podemos falar, mas temos que tomar esse cuidado para explicar para a criança que Jesus não vem entrar dentro do nosso corpo, literalmente, como uma pessoa. E é incrível que o próprio Nicodemos, né, teve essa questão com ele, né? Quando Jesus falou, você precisa nascer de novo. E o Nicodemos, eu acredito que de maneira muito sincera, sem sarcasmo algum, voltar ao ventre da minha mãe, né? E Jesus falou, não, eu não estou falando desse tipo de nascimento, né? Porque a pessoa nasce da água, mas nasce do Espírito. Eu estou falando desse novo nascimento no Espírito. Não nascer da água, não nascer de uma maneira natural, mas de uma maneira espiritual. Então nós temos que explicar para a criança que Jesus vai estar nela por meio do Espírito Santo, que ela não pode ver, não pode tocar, mas ela vai sentir, né? Ela vai sentir a presença de Deus com ela. Então é importante entender isso. Ele não é uma força, ele não é uma energia, mas ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. 3 pessoas num só Deus. Pode continuar, por favor, Nicolas. Oi, quem poderia continuar então para nós aí a leitura? Deixa eu ler. Pode ler. Nenhuma das características e ações que estudaremos na Escritura pode ser atribuída a uma simples influência ou energia. Conhecer o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo vai ajudar você a viver a vida cristã vitoriosa que Jesus prometeu. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui. Então, se ele é uma pessoa, nós vamos olhar algumas atitudes que caracterizam o Espírito Santo como pessoa na Bíblia. Vamos ver esses textos aí. Quem pode ler para nós aí o primeiro? João 14:16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Obrigado, Aline. É importante notar aqui, gente, nesse texto, primeiro esse destaque aí, né? Conselheiro. E esse conselheiro está com C maiúsculo na minha Bíblia, espero que esteja com C maiúsculo na sua, porque está se tratando de uma pessoa, né? O conselheiro, né? E uma energia não pode ser conselheira, uma força não pode ser conselheiro. Conselheiro é característica de pessoa. Uma pessoa pode ser conselheira, né? Então, quando Jesus fala que mandaria outro, existem 2 palavras no grego, esse texto foi escrito originalmente no grego, na língua grega. Existem 2 palavras na língua grega para definir essa palavrinha outro, tá bom? Porque tem outro, uma palavra específica para outro de espécie diferente, outro no sentido de diferente, e a palavra usada aí para outro é outro da mesma espécie, certo? É como se eu falasse um outro homem, é um outro da mesma espécie, né? Então a ideia aqui é que Jesus mandaria outro igual a ele, da mesma espécie, da mesma essência, tá bom? Não diferente dele, mas igual a ele, outro conselheiro para estar conosco, né? Para estar com os discípulos, todos aqueles que creem. Então, o importante é perceber que conselheiro é uma característica pessoal, de pessoa, tá bom? Outro texto que aponta para isso, a respeito do Espírito Santo. Quem pode ler para nós? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que legal isso, obrigado. O Espírito Santo intercede pelos santos, ok? De novo, né? Essa característica de interceder por alguém, isso é característica de pessoa. Energia ou força não intercede por outros. Tá? Então, mais uma característica a respeito do Espírito que aponta ao fato dele ser uma pessoa, né? Ou ter características de pessoa.
né? Não assumir uma forma como Jesus assumiu, mas ainda assim ter características que apontam o seu lado pessoal, né? Como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Outro versículo. Pastor, só uma coisa. Claro. Esse interceder pelos santos, quem são esses santos? Ok, boa pergunta. Todos aqueles que são discípulos de Jesus. Essa palavra santo aqui, Wilson, ela é uma palavra que aponta para o sentido posicional da santidade, tá bom? Então, todos aqueles que foram salvos por Jesus foram por eles lavados, né, no sangue de Cristo, e por conta disso considerados posicionalmente como santos. Não no sentido de sem pecado, porque o sem pecado é o sentido processual. Quando você confessa o seu pecado, né, 1 João 9, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, e ele nos torna santos naquele momento. Porém, esse aspecto aqui, santo, ele está caracterizando, está adjetivando. Todos aqueles que estão em Cristo são santos, porque pertencem ao santo, né? Nesse sentido, Jesus. Tá bom? Então, todos os crentes, de maneira assim bem, né, traduzindo aqui, todo mundo que é crente é considerado santo nesse aspecto posicional. Como Romanos 8 também diz, aqueles que estão em Cristo não há condenação para eles. Tá bom? Oi, tá fechado. Seria mais ou menos, então, assim, local santo, né? As pessoas santas, aquilo que é de Deus. Isso. Santo significa ser de Deus. Separado para um propósito, exatamente. Então, nesse sentido posicional, você e não funcional. O funcional é a santidade diária. Você é um pecador por essência que foi transformado, né, por conta da lavagem do Espírito Santo, mas isso não torna você santo no sentido pleno da palavra, mas te posiciona como santo porque você está em Cristo. Então, a vida eterna é o Cristo Santo vivendo através de você, que o torna filho dele e, dessa mesma forma, herdeiro dessa santidade posicional. Mas muito boa pergunta. Isso não significa que agora eu sou santo, eu posso fazer o que quiser, isso não vai mudar, não é no meu dia a dia. Não. Quando você peca, você perde a comunhão com Deus. Não perde a salvação, não perde a posição de santo, mas perde a comunhão. E uma parábola fantástica para ilustrar isso é do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo pede a herança do pai e vai embora, ele não deixa de ser filho, mas ele deixa de ter a comunhão e perder os privilégios de filho. Ok? Quando ele volta, ele até fala para o pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai não aceita isso. Porque posicionalmente ele nunca deixou de ser filho, mas em termos de processo, ele perdeu a comunhão, perdeu as bênçãos, né? E ele perdeu muito do que um filho pode desfrutar ao lado do pai, mas nunca deixou de ser filho de fato, né? Posicionalmente. Porque uma vez filho, filho para sempre. Uma vez santo, santo para sempre. Pastor. Obrigado, viu? Oi. Só uma pergunta em relação a essa parte de uma vez que a pessoa está salva, ela está salva para sempre. Isso não causa no ser humano que já de natureza acomodado um certo comodismo? Por exemplo, eu aceitei ao Senhor Jesus, me batizei nas águas, entreguei minha vida para Cristo, eu estou salvo. E aí, no decorrer do tempo, ele fica meio que desleixado. Eu já estou salvo mesmo, está tudo certo, eu não vou perder minha salvação, sei que vou ter minhas consequências se eu pecar daqui para frente. Isso não gera esse tipo de incomodismo no ser humano? Sim, é verdade, Rodolfo. Isso é uma possibilidade, sim. Porém, nós temos que fazer uma pergunta que vem antes dessa, porque a Bíblia ela é muito clara em afirmar que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. A Bíblia fala a respeito da nova criatura, compara ele a uma árvore frutífera. A Bíblia compara também a nova criatura a uma ovelha que se deixa pastorear, né, pelo pastor, que ela ouve a sua voz e o segue. Então, a pergunta vem antes dessa sua será que, de fato, uma pessoa que pensa assim, ou acha que a vida cristã, por já estar salvo e garantido, que é um fato, pode fazer o que quiser, será que um dia ela entendeu, de fato, o evangelho? Essa é uma pergunta que eu não posso responder com sim ou com não, mas que ela vai ficar para cada um, né? Porque, de novo, a própria parábola do filho pródigo também nos faz pensar nisso, porque ele fez tudo o que fez. Porque quando um filho pedia a herança para o pai em vida, isso era uma afronta tremenda. Era como dizer para o pai, para mim o senhor morreu. Porque quem é que pede herança com pessoa viva? Né? Não existe isso. Né? Você só pega uma herança quando a pessoa morre. Quando você pede tua parte enquanto ele está vivo, você está fazendo uma afronta tremenda para o teu pai, falando para ele que para você ele morreu. E vai embora, viver a sua vida, gastar tudo, e não está nem aí para o pai. Fez tudo o que fez.
chegou a ponto de desejar comer a comida, né, a lavagem dos porcos. Volta no estado que voltou, tudo bem, arrependido. Mas o pai diz para ele: você é meu filho, você esteve morto, mas reviveu. Ou seja, você estava afastado, mas você continua sendo filho. Se ele morresse lá no meio dos porcos, ele morreria filho. Por quê? Uma vez filho, filho para sempre. Quando você se tornou filho do teu pai, Rodolfo, você não se tornou filho porque você quis. Foi uma vontade dele, uma ação dele. Por outro lado, mesmo que você queira, você não consegue deixar de ser filho dele. Por mais que você venha a sumir do planeta aí, do convívio com o teu pai, fale que não tem mais pai, né? Fala que odeia teu pai, começa a fazer um monte de coisa para desonrar o nome do teu pai, vai ser vergonhoso. Mas isso não vai mudar o fato de que um dia você se tornou filho e isso não tem como mudar. Então a pergunta que vem, Rodolfo, sempre é essa, vai ficar sempre essa questão do Tostines, né? Lembra do Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Uma pessoa que chega nesse ponto de achar que pode brincar com Deus, o livro de Hebreus mostra bem isso, né? Gente que estava brincando, querendo voltar para o judaísmo, porque o judaísmo era mais pomposo, os caras se convertem, só que eles começam a de novo lembrar em tudo que tinha lá atrás no judaísmo, que tinha um status mais, né? Mais pomposo, assim, eles tinham uma vida um pouco mais de destaque no judaísmo, e aí eles vão para o cristianismo. Lá no cristianismo mal tem lugar para reunia nas casas, o judaísmo tinha aqueles templos suntuosos. Lá no cristianismo eles têm um cara que chama de pastor, que o cara veste a mesma roupa que eles, fala a língua deles, não é melhor que ninguém. Lá no judaísmo eles tinham sacerdote, com toda aquela roupagem e tudo mais. Eles chegam no cristianismo, né? Lá eles tomam a ceia, todo mundo é igual. Aí chega no judaísmo, tem todo um sistema de sacrifício, o maior para o menor e tal. Então eles querem voltar para aquilo lá. E aí o autor de Hebreus fala: é impossível que uma vez vocês foram iluminados, vocês voltem, né? E o autor de Hebreus dá uma bronca nessa turma, falando: olha, vocês não podem brincar com isso, não. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, toma cuidado, né? Se vocês forem iluminados, vocês não vão colocar Jesus na cruz de novo porque vocês querem. Ele já morreu uma vez só, e isso basta, né? Então o autor de Hebreus é bem claro para dizer: se vocês se entregaram para Jesus, sigam de maneira honrosa, porque Jesus é superior a tudo, é superior à lei, é superior a Moisés, é superior aos anjos, né? E o cristianismo é simples, sim, senhor, mas ele é profundo no sentido de que é só por meio de Jesus que vocês conseguem o céu. Então, Rodolfo, essa é uma boa pergunta, mas assim, é uma coisa que nós não estamos aqui para, né, na nossa ótica humana, tentar resolver, né, do nosso jeito limitado. Não, então quer dizer que o cara pode, se ele for salvo, ele pode se afastar, pode fazer o que quiser e ainda vai ser salvo? Pode. Agora, ele vai assumir as consequências, e a pergunta que vem é antes dessa: será que um dia ele entendeu mesmo? Eu não vou arriscar, porque a própria Bíblia diz, Jesus falou para muita gente o seguinte: muitos vão chegar lá diante de mim naquele dia dizendo: mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu realizei milagres, em teu nome eu fiz um monte de coisa. E ele vai falar assim: eu nunca conheci vocês. Então, por outro lado, também tem essa, né, Rodolfo? Tem gente que faz um monte de coisa, faz e acontece, mas também nunca entendeu o evangelho. Então não é o que os nossos olhos estão vendo, né? Porque o que você falou aí é visível, né? O cara não está nem aí com Deus e está dizendo que um dia já se converteu. Por outro lado, tem muita gente que engana, está enganando, está falando, está pregando, está até... Jesus não negou essas obras, falou não. Ele não falou assim: são mentirosos. Os caras fizeram obras, realizaram milagres em nome de Jesus, mas Jesus não disse vocês são mentirosos, ele disse: eu nunca conheci vocês. E isso é forte, porque eles não vão entrar no reino, né? E fizeram tudo isso que fizeram. Quem é que vai avaliar isso no final das contas? Quem vai julgar isso? O perfeito juiz, né? Não nós. Eu tenho para mim o que é ser cristão. Eu conheço a palavra e eu posso falar do Paulo. Tenho certeza da minha salvação. Não posso falar pelo Toninho, não posso falar pelo Ezequiel, não posso falar pelo Joel, tá? Só eles podem falar por eles. Mas assim, eu vejo também as obras, mas as obras podem enganar também, Rodolfo. Podem ser obras que quando chegarem no céu vão queimar como palha, né? Então não fica na nossa mão esse julgamento, né? Nós temos que pregar a palavra e fazer a pessoa entender o padrão que a Bíblia coloca para ser crente, que é crer em Jesus. O resto está na mão dele. Oi? Até porque Jesus disse que aquele que não dá fruto, ele corta e joga fora, né? Esse corte e joga fora, nesse contexto, não é perda de salvação, é disciplina, é até morte. Porque um galho seco, mesmo cortado e queimado, vamos imaginar aqui uma figueira, né, que não dá fruto, que foi o caso que Jesus ilustrou do povo de Israel, né?
ela mesmo cortada e queimada, ela não se transforma em laranjeira, nem em bananeira, né? Ela continua sendo uma figueira, só que infrutífera. E nós conhecemos muitos casos de irmãos que, por esfriarem na fé, Deus disciplinou essa turma, e muitas vezes até com a morte, né? Encurtando a vida aqui na terra, para que eles parem de desonrar o nome de Deus. 1 Coríntios 5 é um relato fiel disso. Paulo fala que tinha um irmão na igreja, vocês vão lembrar algum dessa história? Se não lembrar, anota aí, depois vai consultar 1 Coríntios 5. Tinha um camarada lá, Paulo fala, eu estou aqui ausente, mas já dei a sentença. Esse camarada aí que ele estava tendo relação sexual com a madrasta. Era um negócio que ele fala, nem entre os incrédulos está se ouvindo falar o que está acontecendo aí na igreja de Corinto, né? Tinha que ser os corintianos para trazer esses BO, né? Aí Paulo fala assim, mas eu já dei a sentença. O que ele fala? Entregue esse cara aí para Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do juízo. Ué, o que significa esse versículo? Entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo? O cara fazendo o que estava fazendo ainda seria salvo? É isso que Paulo está dizendo. Se ele está dizendo, quem sou eu para dizer que aquele cara merecia o inferno que não era crente? Era um cara crente, que chegou ao ponto de cometer tal pecado, transando com a madrasta no meio, lá, o pessoal da igreja todo sabendo da história, e Paulo falando, eu já sentenciei, exclui esse cara da comunhão, ou seja, entrega para Satanás, né? Para que o corpo seja destruído. Porque quando um crente cai na mão do diabo, é que nem uma foquinha caindo na boca de uma baleia, da baleia orca. Já viu aquele filme da National Geographic? O que a baleia orca faz com a foquinha? Ela não chega destruindo logo de vez, né? Ela fica jogando, dando rabada, a foquinha gira, cai. Ela fica brincando com a foquinha até dar o golpe final. Um crente que se afasta da comunhão de Deus, cai na mão e Deus permite cair na mão do diabo, o diabo vai brincar com ele, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E vai brincar até dar o golpe final, se Deus permitir. E foi isso que aconteceu com aquele cidadão lá da carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 5. Pode ler, é um versículo que parece bem intrigante, mas dá uma resposta para a gente nesse sentido aí, Rodolfo. O cara pode se desviar e ainda ser crente. Deus vai pesar a mão, vai inclusive usar o diabo para isso, para que ele pare de pecar. A melhor coisa que tinha para aquele cara naqueles dias ali era ele morrer, porque aí ele parava de pecar. Né? E foi isso que Deus mandou fazer. A igreja, Paulo, por meio de Paulo, né, mandou a igreja de Corinto fazer. Manda esse cara, expulsa esse cara daí, entrega ele para Satanás, que aí ele vai morrer rapidinho, vai parar de pecar, mas a alma continua sendo salva no dia do juízo. Tá bom, gente? Boas perguntas. É assim que a gente gosta mesmo, porque a aula vai se desenvolvendo dessa forma aí. Próximo versículo aí, deixa eu projetar aqui. Quem pode ler para nós aí, por favor? Todas essas coisas também são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles as distribui individualmente, a cada um conforme quer. Ok, obrigado, Daniel. Esse texto de 1 Coríntios 12 serve para dizer que o Espírito Santo tem uma função aí. Ele distribui, no caso, os dons, dentro do contexto, para cada crente, conforme o seu querer. Então, isso é uma característica de uma pessoa. Só uma pessoa pode distribuir algo para alguém e administrar isso conforme o seu querer. Então, esse texto mostra que o Espírito Santo tem uma vontade e ele, como uma pessoa, ele que cuida da administração dos dons para a igreja, né, para os crentes. Muito legal também saber isso, né? Porque às vezes a gente pensa no dom, fala, eu tenho o meu dom, né? Eu tenho esse dom e tal, ele é meu. Não, isso aí é administrado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai entender qual que é o contexto daquela igreja onde você está, perceber a necessidade que tem ali de atuação dentro dos diversos dons, ele vai conceder o dom a cada um conforme lhe apraz, e se precisar mudar, ele vai mudar. Não é seu para você fazer o que quer. É dado pelo Espírito como um presente, mas para você usar na obra dele conforme o querer dele, tá bom? É como quando você entra, né, numa empresa e a empresa te dá o carro para você usar, né? Você fala, eu uso o carro da empresa. Mas aquele carro não é teu, é um presente que você tem, né, da empresa para usar, né, para o serviço da empresa. Pode ser até que em algum momento ela permita que no fim de semana você pegue aquele carro que é da empresa para ir para a igreja com ele, para ir fazer compra no mercado. Ele está sendo útil para você para outras coisas. A empresa não proíbe que você faça isso, mas
ela é que decide. Se ela decidir tirar aquele carro de você e dar para outro, ela que vai fazer. Você não tem o direito de falar, não, agora você não vai tirar meu carro. Não. Você é um funcionário. Você está a serviço dela. O dom é a mesma coisa e o Espírito Santo é quem faz essa administração aí dos dons conforme o seu querer. Tá bom? Mais um. Quem pode ler? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Ótimo. Não entristeçam o Espírito Santo. Você não pode entristecer uma força ou uma energia, né? Pode? Não pode, né? Por falar em energia, é eu que estou entristecido com a minha energia aqui de casa ultimamente, porque vai vir uma pancada de valor de energia para pagar. Somos só 3 aqui e estou pagando um valor que deveria ser para 20 pessoas, né? E você deve estar sofrendo a mesma coisa, né? Então, a energia está me entristecendo aqui em casa. Mas o Espírito Santo não é uma energia, mas ele é por isso que ele se entristece. Se entristece com o quê? Com os nossos pecados. A ponto, nós vamos ver depois aí, próximo versículo, não só de se entristecer, mas ir para um próximo estágio, que é, aqui não está nesse texto não, que é apagá-lo, né? Apagá-lo não no sentido de que ele não está mais em você. Não apagueis o Espírito. Tem um texto também em Tessalonicenses. Apagar não significa que ele não existe mais, mas que ele já não está mais atuando na tua vida, você já não escuta mais a sua voz. Apagar, alguns vão usar esse versículo para falar que o crente perde a salvação quando apaga o Espírito, né? Mas pensa comigo, quando você está numa sala, né, num ambiente escuro, e você vai lá e acende uma vela, certo? O que acontece naquele ambiente? Ilumina a sala, ilumina o quarto, ilumina o ambiente. Aí você vai lá e apaga a vela, vai lá e dá uma soprada nela. Aí a pergunta que eu faço é, a vela desapareceu? Quando você apagou a vela? Não, ela está fisicamente ali. Só que o que aconteceu? A vela deixou de cumprir o propósito para o qual ela foi criada, que é iluminar. Então isso pode acontecer com o Espírito Santo, porque Deus não criou robôs. Deus criou seres com uma liberdade para agir e adorá-lo voluntariamente. E nisso consiste o livre-arbítrio, não para salvação, mas para santificação. Se você decidir não ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, é isso que vai acontecer com o Espírito. Vai se entristecer até chegar ao ponto de se apagar. Mas jamais se extinguir, porque uma vez que o Espírito Santo entra, ele não sai nunca mais. Isso que acontece é com o espírito demoníaco. O Espírito Santo não se rebaixa a esse porte do espírito do diabo. Espírito demoníaco é que entra e sai. Porque Deus tem poder para expulsar um demônio, para expelir um espírito imundo de uma pessoa. Mas o Espírito Santo não se rebaixa a esse parâmetro aí, do espírito do diabo. Ele, quando entra, ninguém tira. A pergunta é, será que um dia ele entrou? Será que um dia ele habitou nessa pessoa, nessa vida? Né? Por isso que eu acredito que crente não pode ser possuído pelo diabo. Porque o Espírito Santo não comunga com o espírito demoníaco no mesmo corpo. Tá bom? Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Então, quando uma pessoa está possuída, de fato, pelo demônio, ela não é crente. Não é salva. Porque se fosse, não seria possuída pelo diabo. Um crente ele pode ser ludibriado, ele pode ser oprimido pelo diabo. Oprimido. Possuído jamais. Tá bom? Porque ele já tem o Espírito Santo. E onde tem o Espírito Santo, não pode habitar o espírito demoníaco. Mesmo o Espírito Santo estando apagado, mas ele está ali. Ok? E por quê? Porque ele é uma pessoa e ele se entristece. Só pessoas se entristecem. Próxima pergunta aqui, próximo ponto, né? Tá bom, ele é uma pessoa, mas ele também é Deus. Vamos ver as evidências disso. O primeiro texto que evidencia que ele é Deus está lá em Gênesis, né? Quem pode ler para nós, por favor? Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É interessante já no relato de Gênesis notar que a Trindade está em ação na criação do mundo, né? Interessante isso, né? Porque o texto bíblico quando se refere à criação do homem, por exemplo, aparece o plural que nós vimos na primeira aula, né? Façamos
o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o plural já indica que tem mais de uma pessoa envolvida nesse ato criador, né? Façamos. Quem estava ali naquela hora? É a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. E ainda nesse texto do capítulo 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É maravilhoso perceber a presença, né, da Trindade na criação, na história da redenção, o Espírito Santo, né, ali desde o começo, Deus Pai falando, tendo comunhão, Jesus se apresentando no Antigo Testamento, aparecendo, né, em forma de anjo, o anjo do Senhor com A maiúsculo, é uma aparição do Cristo no Antigo Testamento, né? O Espírito de Deus já realizava, já movia os homens de Deus para grandes obras também no Antigo Testamento. Então, Deus está atuando em todo momento, a Trindade presente, e o Espírito Santo, nesse texto, prova que ele é Deus, porque fala que é o Espírito de Deus, no sentido de que o Espírito que é Deus, aí a gente costuma chamar na língua grega um apositivo, né? Um apositivo, ou seja, que é, o Espírito que é Deus, tá bom? Vamos voltar aqui para o texto, e no Novo Testamento também, na passagem de Ananias e Safira, que está em Atos 5, é muito interessante esse relato para perceber que no mesmo contexto onde Pedro está exortando Ananias e Safira, ele fala que Ananias mentiu para Deus, e no mesmo contexto fala que ele mentiu para o Espírito Santo. Quem pode ler para nós aí esse texto? Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha que legal, obrigado, Rodolfo. Olha que legal essa passagem. A igreja ali, na igreja primitiva, tal, os apóstolos, toda aquela, né, aquela festa maravilhosa, a chegada do Espírito Santo, a igreja, não havia necessitados entre eles, vendiam sua propriedade, entregavam aos pés dos apóstolos, que distribuía a cada um. Parece até uma utopia, né? Que igreja maravilhosa, não tinha necessitado entre eles. O pessoal, né, fazia muita caridade ali de um ajudar o outro e tal, até porque eles tinham vindo para a festa do Pentecostes, não tinham voltado para suas terras, e aí precisavam comer, precisavam se virar, e um estava ajudando o outro para que a igreja crescesse, e os discípulos se multiplicavam por meio da pregação dos apóstolos. E aí chegou um momento, se você olhar um pouquinho no contexto, né, teve um outro camarada que vendeu a propriedade, depositou aos pés do apóstolo, aí chegou a vez aí do Ananias, foi querer fazer a mesma coisa, só que foi querer dar um chapéu na igreja, né? Eu queria dar um chapéu em Deus. O que esse cara foi fazer? Para quem lembra da história, ele tinha uma propriedade, a Bíblia não vai entrar nos valores, mas eu vou aqui, de maneira, né, vou aqui imaginar, tá bom? Vou aqui ilustrar aqui de maneira hipotética. Vamos imaginar que ele tinha um terreno que custava 100 mil reais, vai. Aí o Ananias foi lá, vendeu o terreno, 100 mil reais. Só que ele falou, não vou dar 100 mil reais para a igreja, né, meu? Que é isso? Não vou fazer isso, não. Eu quero pegar uma parte para mim aí, porque eu quero, né? Preciso aí, tô a fim de fazer uma viagem lá para Disney, lá com a minha família e tal, e o dólar tá caro, então não vou dar todo esse dinheiro para a igreja, não. Mas eu vou falar que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 50 para mim e vou falar que vendi o terreno por 50 e falar que eu estou entregando tudo para a igreja. E o cara foi lá fazer isso. Chegou lá, aqui, seu Pedro, tal, né? Pastor Pedro, tá aqui, ó. Eu vendi meu terreno, todo o meu dinheiro do terreno está aqui para a igreja, 50 mil reais, Deus abençoe e tal. Só que é o seguinte, ele podia estar enganando ali a turma, os homens, mas Pedro era um apóstolo. E Deus falou ao coração dele e fez ele perceber que o Ananias estava mentindo. Agora, olha a bronca que o Pedro dá. Meu, o terreno não era teu, cara? O terreno era teu. Você podia muito bem ter falado que vendeu o terreno por 100 e que ia dar 50 para a igreja. Ótimo, ia ser maravilhoso. Ninguém ia te culpar ou te condenar. Você podia dar o que você quiser, você não é obrigado a dar nada, tá bom? Você não é obrigado a dar nada se você não quiser. Você não tem obrigação. Mas o que você não pode é falar que vendeu por 50 quando você vendeu por 100. O terreno já era teu, cara. Você não. Aí ele fala, você, primeiro no contexto, fala, você mentiu para quem? Para quem que ele fala que Ananias mentiu? Para quem lá no começo, na primeira parte? Mentiu para quem? Você mentiu para o Espírito Santo. E aí, quando ele conclui a conversa,
ele fala, você não mentiu para homens, mas mentiu para quem? Para Deus. Então, Pedro chama o Espírito Santo de Deus. Porque ele falou, você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Então, ele coloca o Espírito Santo como sendo Deus. Entre outras coisas, esses versículos, essa história, serve para apontar, para nos mostrar que o Espírito Santo é, sim, Deus. É também Deus. Como Pai, como Filho, o Espírito também é Deus. E Ananias, quem conhece a história, se deu mal. Morreu, caiu morto ali depois da sentença. Depois vem a mulher dele, a Safira, e os caras dão oportunidade para ela confessar. Ela não sabia o que tinha acontecido ainda. E a Safira é daquelas mulheres fiéis ao marido, né? Porque ela tá com ele na vida e na morte. E é literalmente. Onde o que você fizer, eu faço também. Então, nesse ponto, eu tenho até a elogiar a Safira. Até certo ponto, ela estava fechada com o marido. Só que você não deve ficar com o teu marido nem com a tua esposa quando isso for acima do que Deus pede para você fazer. Primeiro vem Deus. Para o bem da tua esposa, para o bem do teu marido, primeiro vem Deus. E se eu tiver que ofender ou contrariar a minha esposa para agradar a Deus, eu vou fazer, porque eu vou estar fazendo o melhor para ela. Eu já contei essa história aqui, né? Minha esposa, eu não sei quantas senhoras aqui presentes, tem dificuldade com doce, quer comer todos os doces que vê pela frente. Se ela vai naquelas festas lá e tem 25 tipos de doce, ela quer comer um de cada um, mas quer provar, para saber como é que era. Eu tô vendo umas tão rindo aí, eu tô achando que tá igual a minha esposa, hein? Ainda bem que eu não sou chegado em doce, meu negócio já é mais com salgado. Aí o que acontece? Só que, por outro lado, ela luta com a questão de manter a forma, né? Então, eu entendo que eu tenho que ser uma espécie de treinador na vida dela, no bom sentido, eu tenho que ser uma pessoa que vai ser bênção na vida dela. Então, às vezes, quando a gente vai a alguma festa, algum lugar, eu tenho que chegar para ela e falar assim, olha, chega, né? Já comeu 2, 3, não precisa comer mais, né? E, graças a Deus, ela escuta. E ela entende que eu estou fazendo isso. Naquele momento, eu não estou deixando ela feliz. Se alguém fala assim, não, você casa para fazer o seu cônjuge feliz. Bonito. Só que não é totalmente verdade. Porque, às vezes, vai ser o melhor para minha esposa, naquele momento. Naquela hora, eu não vou deixar ela feliz. Ela vai ficar triste. Até nervosa, dependendo do caso. Ela queria comer todos os doces. Mas eu vou falar, não é bom, não. Só que é pro bem dela. A gente não faz isso com nossos filhos também? Então, assim, o que isso mostra, né? Que quando eu casei com a minha esposa para glorificar a Deus. E no momento em que eu estou glorificando a Deus, ajudando a minha esposa, mesmo que naquela hora eu estou contrariando ela, eu não estou fazendo ela, entre aspas, feliz, vai ser o melhor para ela a longo prazo. Ela sabe disso, né? Talvez na hora ela não vai me agradecer, mas depois ela vai. Então é isso, gente. Primeiro vem Deus. A Safira não entendeu isso e foi condenada também ali. Porque o Pedro falou, ó, tá vendo os homens que estão ali, acabaram de levar teu marido, vão levar você também. E foi um negócio espetacular. Ela caiu morta na mesma hora. Por quê? Né? Porque também mentiu. Mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus. Agora, o Espírito Santo é igual ao Deus Pai e ao Deus Filho? Ele é igual, né? Mateus 28, 19 e 1 Coríntios. Vamos ler aí. Quem pode ler esse texto de Mateus? Por favor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que esse texto ele não está dizendo literalmente que o Espírito Santo é igual a Deus Pai e Deus Filho, mas está colocando os três no mesmo grau de importância aqui, por exemplo, na ordem de fazer discípulos e batizar. É interessante, porque quando você batiza em nome de alguém, o fato de batizar em nome de é submeter aquela pessoa que está sendo batizada à autoridade deste a quem ela está, por quem ela está sendo batizada, em nome de quem ela está sendo batizada. Quando por isso que tem essa tradição católica de batizar a criança, né? Porque aquilo ali para eles garante salvação e também demonstra a autoridade que o pai tem e está dividindo aquela responsabilidade com os chamados padrinhos naquele momento ali. Porque quando a criança cresce,
vocês podem perceber, os mais antigos aqui vão lembrar disso, você tinha que respeitar tanto teu pai e tua mãe, quanto respeitar os seus padrinhos, lembra? Você tinha que dar benção pro padrinho. Lembra disso? Porque o padrinho era como se fosse teu pai, mano. A madrinha é como se fosse tua mãe. Então, é uma ideia até bonita nesse aspecto, de entender que aqui você foi batizado pelo padrinho, pela madrinha. Por quê? Porque eu estou dando a eles, dividindo com eles, a mesma autoridade que eu tenho de pai e de mãe. Então, você tem que respeitar, porque se um dia nós faltarmos, quem vai cuidar de você é a madrinha, é o padrinho. Então, nesse aspecto, é bonito. Mas é óbvio que aquilo ali não concede salvação para a criança. Mas batizar em nome de é você receber a autoridade deste sobre sua vida. Então, eles estão colocando, quando fala batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito, está dizendo que os três têm o mesmo grau de autoridade sobre este que está sendo batizado. Então, eles são iguais, sim. Eles têm a mesma importância, sim. Porque se Deus fosse maior que o Espírito e que o Filho, tinha que batizar só em nome do Pai. Porque é o Pai que tem toda a autoridade, maior autoridade. Se fosse Jesus mais importante, batizava só em nome do Filho. Se fosse o Espírito Santo mais importante, o maior, batizava só em nome do Espírito. Mas não. Você foi batizado, o crente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Os três são iguais, têm a mesma autoridade, o mesmo direito, né? Outro texto. Quando Paulo, né, isso é clássico, né, Paulo, ao encerrar suas cartas, a grande maioria delas, ele encerrava sempre fazendo menção à Trindade. Quem pode ler essa aí? Por exemplo, de 2 Coríntios, o final da segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreveu. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ok. Então, esse aqui é a parte que a gente chama de prólogo, não é epílogo, né? Epílogo, né? É a parte final de uma carta, a saudação final, a despedida aí, né? Numa carta. E Paulo tem essa assinatura dele, né? Ele sempre vai terminar as cartas aí, né, rogando aí pela graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito. Então você percebe que Paulo faz questão de mencionar a Trindade. Todos são importantes. Eles têm funções diferentes, gente. Funções diferentes, mas são a mesma pessoa, a mesma essência, tá bom? Então o Espírito Santo é Deus e igual a Deus, né? Pai e Filho, ok? Agora, o que o Espírito Santo faz no mundo? Quando eu falo no mundo, é para os perdidos, para os incrédulos. Qual é a obra dele diante dos incrédulos? É bem claro nesse texto aqui o que ele faz diante dos incrédulos. Quem pode ler aí, João 16:8? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é legal e derruba o nosso orgulho também, né, gente? Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez você se lembre dessa época, desse dia, talvez até, em que você falou assim, agora eu creio, agora eu entendi, hoje eu entrego minha vida para Jesus. Lembra desse dia? Você tomou essa decisão? Né? Agora, olha que interessante. Você talvez falou assim, não, mas naquele dia, eu realmente, eu entendi a palavra, eu entendi o que Deus queria de mim. É verdade. Mas sabe o que estava acontecendo antes disso? Antes de você entender, o Espírito Santo já estava agindo no teu coração e mente, abrindo a tua mente e o teu coração para que aí sim você pudesse entender e aí sim você pudesse aceitar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Primeiro por causa desse versículo, né? Que isso é papel do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E porque também Paulo diz aos Coríntios que para aqueles que se perdem, a palavra de Deus é loucura. Então, se Deus não abrir o entendimento e o coração, ninguém vai aceitar por conta própria, por uma virtude pessoal de ser inteligente, ou seja lá o que for. Isso não vem de nós. Isso é um presente de Deus.
é Ele quem nos convence. Em outro texto, Paulo fala que é Deus quem efetua em nós o querer. É Deus quem efetua em nós o querer. Então, na ótica humana, Paulo, eu me lembro que eu fiquei frequentando a igreja durante um ano, ouvindo domingo após domingo a palavra do pastor, domingo após domingo as mensagens, os amigos falando, né, fazendo lição lá no livrinho da classe dos adolescentes e dos jovens, e a palavra batendo. Fiquei um ano frequentando a igreja, sem tomar uma decisão, porque eu tinha muito comigo assim aquela pergunta: se eu virar crente, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder um monte de coisa. Eu jogava bola, eu treinava de sábado, jogava de domingo. Eu falei, se eu virar crente, eu não vou poder mais jogar bola, meu, né? E aí eu não vou poder seguir a carreira que eu quero seguir e tal. E eu ficava preocupado, se eu virar crente agora, eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. Eu ficava tentando achar. Eu estava imaginando que isso estava no meu controle. E na minha ótica humana, chegou um dia em que eu falei, não, eu entendi que Deus é maior, melhor que tudo e qualquer coisa. Eu quero Jesus. Aí eu levantei minha mão e tal, aquela coisa bonita, maravilhosa, fiz aquela oração e tudo mais, o pastor veio conversar comigo, explicou o evangelho. Então, na minha ótica humana, eu fiquei esperando um ano, eu fiquei avaliando por um ano, e eu decidi naquele dia, depois de um ano, que eu queria. Isso na minha ótica humana. Mas mal sabia eu que Deus já estava me conduzindo todos aqueles dias. Mal sabia eu, como diz a Escritura, e eu creio nisso, que todos os meus dias, né, já estavam escritos por Deus, todos eles. Mal sabia eu que Deus já, antes da fundação do mundo, já tinha me escolhido, como escolheu também o seu Cordeiro, já tinha me chamado no ventre da minha mãe, né? Então eu já sabia o que ia acontecer. Eu, aqui na minha ótica, não sei. Eu explico do jeito que eu vivi. Mas eu agora, entendendo as Escrituras, eu sei que eu só cheguei onde cheguei, entendi o que entendi, aceitei como aceitei, por causa da graça dele. Porque ele me conduziu até lá. Porque ele abriu o meu entendimento, ele abriu o meu coração, ele me fez abrir a boca e confessá-lo. Porque se não fosse ele, eu estaria até hoje negando veementemente. Talvez até sendo um simpatizante do Evangelho, mas no fundo negando no meu coração, negando e negando até o fim. Se Deus não convencer, não tem homem que o aceite por livre e espontânea vontade. Porque a nossa vontade está corrompida pelo pecado. A nossa vontade é da carne, ela milita contra o Espírito. E mesmo depois de convertido, ela continua militando. Mas aí nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos conduzir pela obediência. Mas antes, mortos nos nossos delitos e pecados, tínhamos que esperar que ele viesse e nos desse vida. Porque morto não tem vontade. Morto não levanta a mão para aceitar Jesus. Se Deus não vivifica, nós continuaremos naquele estado perdido e pervertido. Então, graça de Deus por nós. Obra do Espírito Santo. Vem e convence do pecado. Agora, para a gente terminar por hoje, vamos ver o que ele faz na vida do crente. Tem esses versículos aí para a gente ler. Ele faz muita coisa por nós, gente. O Espírito Santo, ele faz muita coisa na nossa vida. A gente tem que agradecer todos os dias pelo ministério do Espírito Santo em nós. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos fazer nada para agradar a Deus. Então, eu vou pedir que vocês leiam cada versículo que aparecer aqui. O primeiro, João 14, 26. O que o Espírito Santo faz na vida do crente? Vamos lá, pode ler, por favor. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Isso a respeito das palavras de Jesus. Esse é o ministério do Espírito Santo na minha e na sua vida. Ele nos ensina e, melhor, nos faz lembrar de tudo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Nos ensinar a vontade, a palavra de Deus, e nos fazer lembrar. Nos fazer lembrar também dela. E fazer lembrar, né? Isso é legal porque... pastor, mas tá dizendo aqui para mim que a minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Legal, obrigado. Aparece um recadinho que está instável, eu fico preocupado se eu estou falando e vocês não estão ouvindo, tá bom? Se não estiver ouvindo em algum momento, me fala, pastor, não tá falhando.
Então, fazer lembrar é legal porque a gente fala, pastor, mas minha memória é tão fraca. Mas, gente, você tem o Espírito Santo em você. Não esquece disso. Deus vai te dar capacidade para aquilo que você aprender, ele vai fixar na tua mente e no teu coração. E a hora que você for dar mancada, o Espírito Santo vai fazer você lembrar que aquilo não pode, que aquilo é errado, ou que aquilo é bom de ser feito, né? Quantas vezes você já não passou por isso, irmão ou irmã? Que você foi, antigamente, quando você não tinha Jesus, você nem ligava para aquilo que você estava fazendo. E agora não, agora quando você vai fazer, já antes de fazer, você já vem na tua memória. Puxa vida, não está certo. Isso eu não devo fazer. Às vezes a gente atropela e vai e faz, né? Mas aí é por obstinação do coração. Mas que a gente sabe que é errado, sabe. O Espírito Santo fala, ele fala. Até que chega uma hora que de tanto a gente fazer, e endurecer o coração, ele vai parar de falar. Que a gente vai apagar. E aí tem que buscar avivamento, tem que buscar arrependimento e voltar a pedir para Deus acender de novo aquela chama do Espírito em nosso coração. Não é ser salvo de novo, mas é voltar à comunhão, é avivamento, é acender a vela de novo, né? Para fazer brilhar. Mas que ele fala, gente. Ele ensina e ajuda a lembrar. Outra coisa que ele faz por nós. Quem pode ler esse próximo texto aí, ó? João 16, 13 e 14. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Obrigado, Sérgio. É bem parecido com outro texto, quando fala que ele vai ensinar e fazer lembrar, aqui está dizendo que ele não só vai ensinar, mas ele vai guiar pela verdade. Olha só, o Espírito Santo ele é um professor e ele é um guia. Legal, ele ensina a teoria e nos leva no caminho da prática. Ele pega pela nossa mão. Isso é o trabalho de um mentor, né? Ele vai nos levando pela mão, conduzindo no caminho da verdade. E está dizendo aqui que ele recebe e torna conhecido a nós tudo aquilo que vai glorificar o Pai. Importante isso, esse ministério do Espírito Santo, né? Um professor, um guia, um mordomo, aquele que recebe e nos entrega. Outro texto, mais dois aí, quem pode ler? Romanos 8 e Romanos 14 e 8, 26. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Legal, Daniel. Olha que legal. Nós somos guiados pelo Espírito e Ele, né, nos ajuda na nossa fraqueza, intercedendo por nós. Gente, isso é um papel maravilhoso, né? Eu não sei se você já teve essa oportunidade de interceder em favor de alguém, né? Alguém estava fazendo alguma coisa errada ou precisava de uma ajuda. Não sei se já foi, por exemplo, estou lembrando aqui, chegar no seu patrão, pedir para ele dar uma oportunidade de emprego para um amigo teu, né? E aí você chega lá no patrão e fala, olha, tem um amigo meu, está desempregado, ele é gente boa, ele não tem toda a formação que o cargo aqui exige, mas olha, pode confiar que ele vai aprender, ele é uma pessoa honesta, né? Dá essa oportunidade de emprego para ele, com certeza ele vai honrar, ele vai agarrar com todo gosto, com toda a dedicação. Olha, patrão, se você der essa oportunidade para o meu amigo, ele vai ficar muito feliz e vai te dar o retorno. Faz esse favor por mim, faz isso por ele, eu estou te pedindo. Você está lá intercedendo, né? E aí o patrão fala, bom, então, porque você está me falando, eu vou dar essa oportunidade para o teu amigo, né? Ou interceder por alguém que foi acusado de alguma coisa que você sabe que era inocente. Enfim, o fato é que o Espírito Santo, ele está com gemidos, esse termo gemidos inexprimíveis, né? Não tem como nós aqui, numa linguagem humana, expressar a maneira como ele intercede por você diante de Deus, né? Chegando diante de Deus e dizendo, olha, ele não sabe orar, perdoa, né? Olha, Senhor, não pese tua mão, tenha misericórdia, ele é teu servo, né? Cuida dele, Pai, não deixa, né? Não deixa que isso aconteça, não faça isso, ele é teu servo, ele te ama, ele tem dificuldade. Imagina, eu estou aqui, né? Também imaginando como seria isso, mas ele intercede por nós em nossa fraqueza.
com gemidos inexprimíveis. Pai, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Você deveria agradecer todos os dias a Deus pelo Espírito Santo que tem esse trabalho. E eu imagino o trabalho que eu dou para ele, né? O trabalhão que nós damos para o Espírito Santo, ficar intercedendo diante de Deus em nossa fraqueza, porque, olha, eu tenho muitas fraquezas. E ele está lá, intercedendo por mim. Glória a Deus por ele. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Mais um. Olha que maravilhoso isso, gente. Quem pode ler? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Esse versículo ele traz uma grande responsabilidade, mas ele aponta para um grande privilégio, né? Que é a presença do Espírito Santo habitando em nós. Quem habita no crente não é Jesus, não é o Pai. Quando você for explicar para a criança, talvez seja bom você fazer ela entender isso, né? Não é Jesus que vem morar no seu coração, é o Espírito Santo, tá? Que também é Deus. Mas olha só que legal isso, né? O próprio Deus habitando em nós, e essa palavra aqui no grego aponta para aquele termo lá do Antigo Testamento, quando Deus pediu para os israelitas construírem o tabernáculo, e quando eles terminaram de fazer o tabernáculo, o texto diz que a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, chamado de Shekinah, e inundou aquele local, o Santo dos Santos, né, com a glória de Deus, que simbolizava a presença de Deus no meio, a presença gloriosa de Deus no meio do teu povo. E esse termo aqui, o Espírito Santo veio habitar em nós, a palavra habitar significa tabernacular, o verbo no grego que aponta para essa ação de Deus no Antigo Testamento, vindo com a sua glória morar, habitar no meio do seu povo. Agora, você, crente no Senhor Jesus, você é o tabernáculo de Deus. E ele vem habitar em você por meio do Espírito Santo. E por quê? Para que através dessa presença gloriosa dele em você, as nações, as pessoas possam ver a sua luz, possam ver a sua glória na sua vida. Então isso é uma responsabilidade muito grande que nós temos também. É um grande privilégio, mas que vem consigo, anexado aí, uma grande responsabilidade, porque agora você é morada de Deus. Por isso que ele fala, você não pertence mais a si mesmo, o seu corpo não é teu, cara. Você não vai fazer o que quiser, como diziam os filósofos agnósticos, né? Uma corrente dessa filosofia agnóstica que dizia, o que importa para Deus é o que você faz com o espírito, não com o corpo. E esse versículo coloca isso por terra. Sim, teu corpo pertence a Deus e tudo que você faz com ele, o que entra, o que sai, Deus pede conta. Isso mostra a Deus ou envergonha a Deus. Então, teu corpo é templo do Espírito Santo. Ele não pertence mais a você, né? Vocês não são de si mesmos. Então, o Espírito Santo habita em nós. Grande privilégio, mas grande responsabilidade. 1 Coríntios 12, 13. Quem pode ler para nós? Estamos terminando. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Olha só que privilégio também, batizados em um único Espírito. Batizados, que é a ideia de que esse versículo ele combina com o que nós lemos anteriormente, que ele veio habitar em nós. E aqui fala exatamente desse processo, né? Ele imergiu, né? O Espírito Santo, nós somos batizados nele, imergidos nele e ele em nós. A presença gloriosa de Deus por meio do Espírito vindo, descendo, né, sobre nós. O batismo simboliza isso, a morte para a velha vida e agora o ressurgimento para uma nova vida, por meio do lavar regenerador do sangue de Jesus e a presença gloriosa de Deus por meio do Espírito Santo em nós. Foi-nos dado livremente, então, beber de um único Espírito, ou seja, um só Deus, uma só fé, um só Espírito, porque é Deus. Você não tem um Espírito, o fulano tem outro, o ciclano tem outro. Não, todos fomos batizados em um único Espírito, porque fazemos parte de um único corpo, do qual só tem um cabeça, que é Cristo. Isso é maravilhoso.
Bom, gente, Efésios 4:30 diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Então, o selo de Deus é a garantia. E esse versículo também é uma amostra, uma prova de que você não perde a salvação. Por quê? Porque está dizendo que é a garantia, é o penhor até o dia da redenção. Você está carimbado, como se o camarada coloca lá a marca no lombo do boi, né, para mostrar que aquele boi pertence àquele dono. É isso que Deus fez conosco. Fomos selados, como aquele selo que era colocado do anel do rei, na carta, que só o destinatário poderia abrir. Mostra que tinha um dono e que ninguém poderia violar aquele lá, que a não ser o destinatário, ou seja, só seria aberto no destino final. Nós somos selados até o dia da redenção, até o dia que chegarmos para o nosso destinatário final, que é o céu, que é Deus. O selo está garantindo esse destino nosso. Ninguém pode violar isso, nem nós mesmos, nem o diabo, nem a morte, nem o inferno, nem principados. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o que Deus começou, ele vai terminar até o dia final. Isso é maravilhoso, né, gente? Tito, capítulo 3, versículo 5, diz que não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, como? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo fez em nós? Nos lavou e nos regenerou e nos renovou com esse lavar, tá bom? Ele veio para habitar em nós e fazer uma faxina geral na nossa vida. Por isso que quando nós pecarmos, a Bíblia fala que quando nós oramos, mediante o arrependimento, o Espírito Santo está lá, né? Fiel e justo, Jesus para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. E quem é que faz esse trabalho? O Espírito Santo que faz essa faxina. Gente, vou tirar o compartilhamento aqui. Por enquanto é só, semana que vem a gente dá sequência aí, falando um pouquinho mais do Espírito Santo. Se você tiver alguma dúvida, traz aí também para a aula que vem sobre essa questão do Espírito Santo. Eu não quero avançar mais no horário, então a gente deixa a segunda parte aí para a semana que vem, tá bom? Ainda tem muita coisa pela frente aí. E eu quero agradecer aí, perguntar se você tem alguma dúvida, alguma questão. Senão nós vamos tirar aquela foto e vamos orar e vamos encerrar esse tempo hoje, tá bom?